chegando para abrir o simpósio da noite, a palestra da noite, com muita felicidade. Obrigada demais pelos comentários, continuem assim, não se esqueçam de se inscrever no canal e vamos à apresentação da palestrante de hoje, tá bom? Muito obrigada a todos. Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Simpósio de Psicopedagogia e Inclusão. Hoje a nossa palestra será com a fonoaudióloga Fanny. Ela é formada em fonoaudiologia e pedagogia e é especialista em motricidade oral e também é mestra em fonoaudiologia na área de linguagem. Hoje ela virá nos falar sobre o autismo nas suas manifestações linguísticas na pré-escola. Olá, sou professora Fanny, sou fonoaudióloga e pedagoga e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre manifestações linguísticas na pré-escola e na idade escolar nas crianças com transtorno do espectro autista. Então, dentro desse contexto, cabe destacar que a linguagem é uma das mais significativas e fascinantes aquisições humanas. Por quê? Porque é através dela que nos relacionamos com as outras pessoas para que se possa entendê-las e para que sejamos entendidos. Então, a comunicação nas crianças com transtorno do espectro autista, elas vão acontecer de alguma forma. Cada uma criança, a comunicação vai acontecer de forma diferente. Então, todas as crianças vão se comunicar, mas as formas serão diferentes de comunicação. A maior parte das crianças com TEA conseguirão comunicar-se a partir da fala. Mas isso só é possível por quê? Porque a gente faz intervenções apropriadas. Então, se não tivermos intervenções desde pequeno, quando a criança começa a apresentar alguma questão na fala e na linguagem, talvez ela não consiga desenvolver a fala. Então, as intervenções elas precisam acontecer o quanto antes, para que não haja nenhuma falha de atendimento para essa criança. Então, a gente precisa desse atendimento que a gente chama de um atendimento apropriado, um atendimento adequado para essa criança. Então, dentro desse contexto, a linguagem ela é fundamental ao desenvolvimento de toda e qualquer pessoa, né? Essa é uma fala que de um autor chamado Geraldi, lá em 1995. Então, como que eu sei que você sabe alguma coisa? Normalmente, a gente usa a linguagem. Então, posso usar a linguagem oral, posso usar a linguagem gestual, posso usar a linguagem escrita, mas ela é que vai fazer com que eu entenda o que você está querendo dizer. Então, ela permite aos sujeitos compreender o mundo e nele agir. Então, essa significação do mundo, conforme o Vygotsky falava, ela é a partir dessa linguagem, dessa comunicação que eu vou conseguir mediado pela linguagem. Assim, é a forma mais usual de encontros e desencontros e confrontos de posições, visto que é por ela que estas posições se tornam públicas. Então, como que eu sei o que o outro pensa? Então, eu preciso da linguagem. Como que eu sei o que o outro pensa ao contrário de mim? É a partir da linguagem. Então, dentro desse contexto, é que a gente precisa da linguagem para nos desenvolver, tá? Então, a linguagem, por excelência, ela é de natureza dialógica, porque eu preciso do outro para desenvolver. Assim, ela é vista como uma ação, como um trabalho do sujeito sobre a língua. Visando o quê? Visando a significação. Por quê? A partir da linguagem eu vou significar o mundo. Como que eu sei que bola é bola? A partir da linguagem, a partir do entendimento. Eu posso até não falar, mas eu posso ter a significação do que a bola representa para mim. Então, eventualmente, uma criança que não fala, mas que esteja ouvindo, a mãe fala, cadê a bola? Ele vai lá e pega a bola. Ele ainda não consegue falar, mas ele já tem a significação do que seria bola. Através do processo de aquisição, a criança se constitui como sujeito da linguagem e, ao mesmo tempo, ela constrói o seu conhecimento do mundo, sempre por intermédio de quê? Do outro. Então, o quanto o outro é importante nessa relação da construção da linguagem. A gente não pode esquecer disso, por isso que quanto antes, quando percebe que a criança tem alguma alteração na fala e na linguagem,
a gente orienta que essa família consiga colocar essa criança o quanto antes na creche, porque a creche vai fazer parte até desse atendimento para essa criança, tá? Muitas vezes, esse ato de colocar a criança na creche antes do que os pais estavam pensando em colocar, vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento da fala e da linguagem dessa criança. Então, quando se aprende a falar, também se aprende a dominar e a desenvolver sistemas de regras formais, recursivas, que permitem, a partir de elementos iniciais mais simples, construir as estruturas abstratas que se realizam em infinitas orações, servindo às mais diversas necessidades e manifestações da experiência humana. Então, quando a criança fala para mim, água, ou quer água, ela está querendo dizer, mãe, eu quero água. Tia, eu quero água, eu quero água. Ou então ela fala, papá, é apenas uma palavra, mas uma palavra que tem um sentido de oração. Então ele fala, eu quero comer, eu quero papar. É nesse sentido. Então ela começa com elementos muito simples, mas que vai garantir a significação desse mundo. E vai garantir que ela manifeste vários tipos de experiências a partir de uma estrutura muito simples de linguagem, inicialmente. Então, quando a gente pensa no outro, nessa organização de linguagem, a gente vê que o papel do outro ele é bastante significativo, pois é esse outro que determina ou é responsável pela entrada da criança na linguagem. Então, essa é uma fala que a gente de um autor chamado Lee De Vito, de 95, que ele fala, então o outro é que vai me inserir nesse contexto da linguagem, porque se eu falar sozinho não tem significado, né? Então, é através do outro e da interação com ele estabelecida que se assume o termo matriz intersubjetiva para a noção de interação. Então, cabe destacar que não é apenas a interação que é imprescindível para a aquisição da linguagem. Então, não basta só eu interagir, porque muitas vezes a mãe fala para nós, olha, mas eu brinco com ele o dia inteiro, o pai dele brinca, ele está na creche. Então, para o desenvolvimento da linguagem, não precisa só a interação, precisa de outros elementos. E aí eu vou citar para vocês um autor chamado Albano, né, em 90, que ele diz que a criança depende, para o desenvolvimento da linguagem, de condições básicas que ele considera imprescindível para esse desenvolvimento. A primeira que o Albano cita é que seria a presença de um interesse subjetivo da criança. Assim, o que seria isso? Seria uma disposição que essa criança tem para brincar. Então, crianças muito brutas, que têm dificuldade, que são desorganizadas emocionalmente, elas têm um pouco de dificuldade para aprender a falar, né? De acordo com Albano. A segunda, de acordo com Albano também, seria a existência de pelo menos um sistema sensório-motor íntegro. Então, para falar, eu preciso do audiovisual ou visomanual, eu preciso da integridade desses dois sistemas. E o terceiro seria a inserção em um meio onde a linguagem faça parte de rotinas significativas. Então, se eu tenho uma rotina que eventualmente pode ser negligenciada ou severamente institucionalizada, ela pode ter dificuldade para falar. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer em todos os casos, mas isso é uma fala do Albano que cita que isso pode ser um fator. O quarto seria a presença de uma língua autorreferenciada, que contenha alguns mecanismos gramaticais, sinalizando a própria organização para que a descoberta da sua estrutura possa proceder eficientemente. Então, se cada um fala de um jeito, cada um fala uma língua, numa casa onde cada um usa uma estrutura, fica difícil da criança conseguir ter uma referência para desenvolver linguagem, tá? Então, isso é uma fala do Albano, que isso estaria, de alguma forma, criando dificuldades para que essa criança desenvolvesse a linguagem. Então, nesse contexto que a gente está falando aqui, né, destacando o nosso tema aqui de discussão hoje, a criança com transtorno do espectro autista, ela não teria a primeira condição que o Albano citou lá em 90, que seria o interesse subjetivo em interagir com o outro. Ela não tem interesse. Então, nesse contexto, ela teria algumas dificuldades em conseguir desenvolver essa linguagem a contento.
Então, o que é importante a gente destacar? É importante destacar que a partir dos 2 anos de idade, a criança passa a diferenciar perguntas de não perguntas e também passa a ajustar suas respostas. Como que ela começa a fazer isso? A partir do outro. A quem eu vou perguntar? A quem eu vou responder? Quem é que vai estar interagindo comigo nesse contexto? Em seguida, essa participação nessas trocas verbais, ela requer habilidades conversacionais básicas, como a capacidade de iniciar e interagir e de responder apropriadamente e manter a interação. Então, se eu tenho uma criança que não tem intenção comunicativa, isso já fica comprometido. Alguém vai perguntar para ela, qual é o seu nome? Ela, Maria. Mas ela fica ali, ela não brinca, ela não entra na brincadeira, ela fica só observando, ou fica no cantinho dela, ou se vira e fica fazendo outra coisa. Ela não tem intenção de interagir apropriadamente com aquele grupo. Então, dentro desse contexto, a questão da dificuldade de interação, ela passa a ser um sintoma do transtorno do espectro autista, que vem sendo descrito na literatura desde 1943, quando Kanner descreveu pela primeira vez o autismo. Então, para vocês observarem que há muito tempo está se estudando esse aspecto e que ele ainda prevalece. Então, as crianças, para o Kanner, ela apresentava falha no contato afetivo, obsessividade na manutenção de rotinas e movimentos repetitivos, sendo que algumas delas não desenvolviam a fala, e as que conseguiam, não tinham essa intenção comunicativa que eu falei antes. Então, nesse contexto, lá já, que o Kanner já tinha descrito, né, ainda tinha o retraimento social. E, frequentemente, essas crianças, elas vinham acompanhadas da impossibilidade de desenvolver linguagem de uma maneira funcional. Porque eu posso falar muito bem, eu posso falar palavras rebuscadas, mas tem que ter funcionalidade nessa ação. Então, para eu falar, tem que ser uma fala funcional, que tenha significado. Desta forma, é capaz de pronunciar palavras, mas não apreende os conceitos. Então, muitas vezes, você tem crianças que decoram verdadeiros dicionários e que não têm uma atuação significativa naquele contexto que ela vive. Então, o que seria o transtorno do espectro autista? Seria uma alteração, né, um transtorno do neurodesenvolvimento por déficit na comunicação verbal e não verbal, que isso é muito importante, na reciprocidade social e nos padrões de interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Então, dentro desse contexto do transtorno do espectro autista, pode haver estereotipias motoras e produção de estruturas ecolálicas, com ou sem funcionalidade. Então, muitas vezes, nós não vemos uma funcionalidade quando a criança fala bonito, 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 repetindo bonito, que você falou, nossa, tá bonito. E aí ele fica repetindo, a gente não vê muitas vezes funcionalidade, mas normalmente tem uma funcionalidade. É que às vezes a gente não consegue observar naquele contexto qual foi a função dele ficar repetindo aquela palavra naquele contexto. Então, são crianças que têm uma adesão à rotina e muitas vezes têm dificuldade de fugir dessa rotina, querem sempre ter essa rotina que muitas vezes não tem funcionalidade, né? A hipossensibilidade ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Então, eu posso ter criança que bloqueia o canal, que tapa as orelhas. Eu posso ter crianças que têm dificuldade, sejam fotossensíveis, que precisem usar óculos escuros e por aí vai. Então, os sintomas, eles devem estar presentes para ser considerado transtorno do espectro autista desde a primeira infância. E todos esses fatores, eles vão resultar em quê? Numa inadequação pragmática que vai seguir a vida inteira dessas crianças. Então, ainda que a gente consiga atenuar essas sintomatologias, isso pode se apresentar em algum momento. Então, eu gostaria de destacar para vocês aqui a questão da atenção compartilhada. Embora aqui no Brasil a gente consiga o diagnóstico de autismo por volta dos 3 anos, e a Academia Americana de Pediatria lá orienta que seja até 1 ano e 8 meses, então se eu percebo que um bebê não faz cena de atenção compartilhada a partir dos 6, 7, 8 meses, eu já fico
acendendo a luzinha vermelha. Eu fico prestando atenção. O que seria atenção compartilhada? É a gente conseguir se comunicar a partir do olhar, né? Tem gente que fala atenção compartilhada, tem autores que falam atenção conjunta, quer dizer a mesma coisa. A outra questão também seria o sorriso social. Então, o sorriso, inicialmente, ele é um ato reflexo, mas depois ele é aprendido. E a partir do momento que a gente sorri para a criança começa a sorrir para nós. Então, nesse contexto, a gente precisa também estar desenvolvendo essas habilidades na criança, né? Rindo, sorrindo para ela, interagindo, tentando interagir o tempo inteiro. Às vezes a mãe fala para nós, não, ela é quietinha, ela prefere brincar no berço, ela não gosta que ninguém incomode. Mas a gente precisa estar interagindo, precisa estar orientando. Então, esse é um dado importante para a gente estar acompanhando as crianças desde a creche. Então, o transtorno de linguagem acontece quando há a presença de comprometimento da compreensão e do uso da fala, ou do uso da fala, e de escrita também e outros sistemas simbólicos. Então, o distúrbio ele pode envolver a forma da linguagem, pode ser a questão da fonologia, né, que está ligado ao sistema sonoro de uma língua, de um idioma, a morfologia, que está ligado... que ocupa, né, como que eu posso explicar para vocês? Que é uma parte da gramática que vai ocupar o estudo das palavras de acordo com a classe gramatical às quais ela pertence. E tem também a sintaxe. Então, a sintaxe seria o quê? As regras que regem aquela construção das frases nas línguas naturais. Além de tudo, eu posso ter alteração do conteúdo da linguagem, que aí a gente chama de uma alteração semântica, né, que é do significado, e a função da linguagem na comunicação, que a gente chama de pragmática. Então, nas diversas situações comunicativas, a linguagem ela pode assumir funções diferentes, que vão depender de quê? Das intenções do emissor e do contexto dessa interação linguística. Então, eu posso ter várias formas de alterações. No caso aqui, das crianças do transtorno do espectro autista, a gente costuma ter alterações que a gente chama de semânticos pragmáticos, tá? Então, a gente tem também outras habilidades linguísticas que podem estar alteradas, que seria, de uma maneira geral, né? A fonética, a fonologia, a semântica, o lexical, que está ligado ao vocabulário. Então, qual é o vocabulário? Qual é o repertório de vocabulário que a gente tem dessa criança? Então, pode ser também alterações morfossintáticas. O morfo está ligado àquela palavra e o sintático àquela função daquela palavra dentro daquele contexto. E ainda o pragmático, né? Que são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem da criança. Então, no processo de desenvolvimento, há um aprimoramento dessas habilidades, que se estende até a vida adulta. Então, em seguida, ocorre o quê? Um aumento dessa capacidade de compreensão e o uso de palavras de múltiplos significados, linguagem figurada e inferência de conteúdos implícitos. Então, as crianças, por volta de 3, 4 anos, elas têm um aumento vocabular muito grande, por isso que muitas vezes elas apresentam a disfluência infantil, porque elas não conseguem achar a forma motora dessas palavras, e aí acabam ficando desfluente um pouco, e a gente precisa dar suporte emocional para que elas consigam terminar de falar, né, esperar que elas terminem de falar e achem a forma mais organizada de falar nesse contexto. Então, dentro da pré-escola, nós temos algumas alterações, né, como as alterações na expressão facial e na imitação. Muitas vezes eles não conseguem imitar, têm dificuldade de imitar, que é uma atividade que a gente usa muito na pré-escola. A fala pouco funcional, muitas vezes só balbucia algumas palavras. Não usa a primeira pessoa, então fala, o João quer ir ao banheiro, o João quer sair, o João vai abrir a porta, a Maria saiu, a Maria está cansada. Ecolalia, né, que seria a repetição da palavra que ele ouviu. Então, a gente tem assim algumas questões em relação à ecolalia. A ecolalia ela pode ser uma característica, pode ser considerada como um indício da entrada da criança na linguagem. Ela está querendo falar. Então, mas ela não consegue ainda usar uma forma correta. Então, quando se analisa a linguagem na interação, a ecolalia pode ser uma entrada que ele está tentando construir essa linguagem de alguma forma, tá? Então, a gente tem que ter muita observação para a gente ver de que forma a gente vai avaliar essa ecolalia, tá?
A gente também pode ter dificuldades em generalizar conceitos abstratos, então muitas vezes a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, posso falar, tá chovendo canivete, e aí a criança fala, ué tia, tá caindo faca do céu, né? Tá chovendo espadas, né? Que é o que eu já ouvi algumas crianças falarem. Então, a gente ainda tem algumas alterações no período escolar, que faz o uso do sentido literal, quando a gente fala assim, vamos fingir que a gente está no zoológico. Aí ele fala, eu não estou no zoológico. Aqui, eu estou no zoológico, eu estou vendo uma onça pintada. Aí e eu falo, e você está vendo o quê? Eu estou vendo você na minha frente falando. Então, ele tem dificuldade de sair desse campo literal. Não compreende duplo sentido, tem dificuldade para entender esse sentido figurado, essas piadas e por aí vai. Dificuldade em compreender ironia, né? E humor na fala das pessoas. Eu me lembro nessa alteração de linguagem, eu falei para uma criança, ele pediu, tia, posso ir ao banheiro? Eu falei, vai num pé e volta no outro. E aí ele voltou, quando ele voltou, ele tá um tempão pulando no pé só. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, voltei no outro pé, hein? Eu voltei no outro pé. Então, muitos autores destacam que a criança dentro do transtorno do espectro autista, ela tem alteração da teoria da coerência central. O que é isso? Ela remete nesses indivíduos, né, do transtorno do espectro autista, a tendência a um processamento de informações focada em detalhes. E ao considerarmos um contexto de duplo sentido, então provavelmente ocorrem perdas na detecção de pistas não verbais que poderiam indicar o verdadeiro sentido da mensagem. Então ele se prende aos detalhes e não vê a mensagem como um todo e acaba tendo falhas na comunicação. Então alguns pesquisadores descreveram que as crianças no transtorno do espectro autista possuem uma inabilidade em compreender truques e manejos metalinguísticos que compõem e enriquecem a linguagem. Além disso, pode haver dificuldades ainda na capacidade de planejamento, de fazer mudança das suas próprias ações, de acordo com um contexto inesperado e desconhecido. Então, muitas vezes, a criança, dentro do transtorno do espectro autista, ela não quer passar na rua, tem uma obra naquela rua, não pode passar, ela não quer mudar o itinerário, porque ela está sempre buscando a rotina, sempre querendo fazer a mesma coisa. Então, o que eu posso destacar para vocês dentro desse contexto, né? De falar rápido, porque eu só tinha 20 minutos. A interação, gente, ela é a peça-chave na construção da linguagem. Existem outros fatores? Existem, mas a interação é a peça-chave. Visto que é nela que ocorre o quê? As práticas dialógicas. Então, eu preciso do outro, eu preciso interagir para poder desenvolver a linguagem de uma maneira geral. E para a gente fechar esse videozinho que eu estou fazendo para vocês, eu gostaria de deixar um pensamento do Leonardo da Vinci, que ele diz assim, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, para a gente trabalhar com as crianças, a gente precisa ser simples, interagir, sentar no chão, brincar e possibilitar que ela esteja com seus pares e que a gente consiga atender às suas necessidades na hora que ela precisa, tá, gente? Obrigada por sua participação no simpósio sobre psicopedagogia e inclusão. E o tema de amanhã será o jogo teatral e o seu processo para o indivíduo com síndrome de Down, com o palestrante Rafael. Até amanhã.